Na oitava questão, nós temos a saga do rapto de Helena e a subsequente guerra de Troia continuam sendo um dos melhores exemplos dos perigos da luxúria. Sobre os componentes desse segmento do texto 2, a afirmação correta é: o termo de Helena e de Troia desempenham a mesma função sintática. Nosso gabarito é a letra E, então posso ir de cima para baixo. O de Helena e o de Troia. Rapaz, sabia. Olha, ele pergunta isso direto ou indiretamente. Ele está querendo saber aqui se as duas estruturas são adjuntos adnominais ou se as duas estruturas são complementos nominais. Eu encontro rapto como um substantivo e é um substantivo abstrato, porque se ninguém raptar, o rapto não acontece. E substantivo abstrato é aquele que depende de um outro ser para existir. Guerra. Guerra também é um substantivo abstrato. Por que é um substantivo abstrato? Porque se ninguém entrar em guerra, a guerra não acontece. Então depende de um outro ser para existir. Os substantivos abstratos, eles podem ter duas estruturas que com eles se relacionam. Eu posso ter uma estrutura chamada de adjunto adnominal e uma estrutura chamada de complemento nominal. Vejam só, o adjunto adnominal, quando ele estiver se relacionando com um substantivo abstrato, ele vai ser diferenciado de um complemento porque ele tem uma posição, uma postura de agente de uma ação. E o complemento, ele tem uma postura de paciente de uma ação. Explico sobre o que eu estou falando. Quem vai raptar? Helena vai raptar? Não, Helena será raptada. Então, isso aqui é um paciente, portanto, isso é um complemento nominal. Quem vai entrar em guerra? Troia. Então, Troia é um agente, isso aqui é um adjunto adnominal. Belezinha? Letra B. Eu não posso, portanto, na letra A, afirmar que é correto dizer que de Troia e de Helena desempenham a mesma função sintática. Isso aí a gente já corta. A saga do rapto de Helena e a guerra de Troia são acontecimentos sucessivos, sendo o segundo causa do primeiro. Olha o que ele diz. A guerra de Troia é a causa do rapto de Helena. Todos os elementos estão aí. O grande problema é essa apresentação. A causa, o segundo sendo a causa do primeiro. Não, é o primeiro que é a causa do segundo. É só uma ordem. Na hora da prova, a aflição até que leva você a escolher, a não olhar que isso aqui é errado. Pode levar a não olhar que isso aqui é errado. Mas são esses elementos que fazem com que a estrutura não possa ser marcada. O verbo continuar é um verbo de ligação, expressão de estado. Bom, reparem só. Continuam sendo um dos melhores exemplos dos perigos da luxúria. Quando nós falamos continuam sendo, nós temos aqui dois verbos representando uma única informação, que é a informação de ser. São um dos melhores exemplos. Realmente, o verbo continuar pode ser um verbo de ligação. Mas, nesse caso, o verbo continuar, ele é apenas um verbo auxiliar. Porque o verbo ser que é o verbo principal. Então, o verbo ser que eu posso chamar de verbo de ligação. E não o verbo continuar, que é um verbo auxiliar nesse contexto. Por isso que está errado. Isso aqui é para a gente que acha que o verbo, os verbos ser, parecer, continuar, permanecer, são verbos sempre de ligação. Não são. Aqui ele é um verbo auxiliar. A guerra de Troia, segundo o texto, é o exemplo mais importante dos problemas trazidos pela luxúria. É o exemplo, li um dos, não é? Desculpa. É o exemplo mais importante? Não. Ele indica que é um dos melhores exemplos. Eu não posso marcar isso aqui. Então, realmente, só pode ser a letra E. Se não for, a gente entra com recurso. Na expressão perigos da luxúria, o termo da luxúria representa a causa dos perigos aludidos. Reparem, na expressão perigos da luxúria, o termo da luxúria representa a
causa dos perigos. O que vai gerar o perigo? É justamente a luxúria. Eu tenho, portanto, mesmo a letra E como o nosso único possível gabarito. Na terceira questão, no terceiro texto, perdão, nona questão, olha, quase a metade da prova, coisa massa. No texto 3, perdão, gente, vamos ler o texto. Empolgação. Sobre esse acontecimento referido no texto 2, o historiador grego Heródoto disse o seguinte: até então, não houvera de uma parte e de outra mais do que raptos. Depois do acontecido, porém, os gregos, julgando-se ofendidos em sua honra, fizeram guerra à Ásia, antes que os asiáticos a declarassem à Europa. Ora, conquanto lícito não seja raptar mulheres, dizem os persas, é loucura vingar-se de um rapto. Manda o bom senso não fazer caso disso, pois sem o próprio consentimento delas, de certo, não teriam as mulheres sido raptadas. No texto 3, machismo, né? No texto 3, Heródoto relativizou o ocorrido por meio da seguinte estratégia. Nosso gabarito oficial é a letra C. A gente vai analisar a letra C como gabarito, que é um tipo de questão que é complicado de nós analisarmos primeiro, que não é o gabarito, só para em termos de ilustração e agilidade na análise da estrutura. Qual foi a estratégia que ele apresentou? Indicando a colaboração de Helena no próprio rapto. Lembram que quando eu terminei de escrever, eu falei assim, ai, que machismo. A culpa é de quem? A culpa é da mulher. Existe o consentimento da mulher. Então, essa foi a estratégia da qual ele se valeu. Veja que ele não está retirando a importância de uma declaração de guerra. Não, ele indica que a guerra já foi apresentada, que não tem uma lógica entrar em guerra por causa de um rapto. É isso que ele está falando. Ele não está retirando a importância da declaração, e sim da razão da declaração. Mostrando os raptos como acontecimentos aceitáveis. Ele relativiza, mas a estratégia que ele apresenta, lícito não seja raptar. Apesar de lícito não seja raptar mulheres, a ideia de que não é lícito raptar mulheres, ele deixa claro aqui. Então, ele não está apresentando que os raptos são acontecimentos aceitáveis. Ele indica que não é aceitável, mas que há uma participação, há uma cooperação da mulher. Então, a letra C mesmo. Vamos ver a letra D. Revelando a licitude do ato de raptar mulheres. Sabe por que as pessoas não conseguiram entender direitinho essa questão? Por causa do conquanto. Que as pessoas não sabem o que significa conquanto. Conquanto é uma ideia de concessão. Tá? Apesar de não ser lícito, apesar de não ser lícito raptar mulheres, é equivalente ao apesar de, embora não seja lícito. Como as pessoas não utilizam o conquanto no seu dia a dia, elas não conseguem fazer a leitura. Aí ele pegou justamente um texto que apresenta o conquanto e fundamentou a resolução dessa questão baseado no conquanto. Por isso que as pessoas não conseguem fazer, algumas pessoas. Revelando a licitude. Não, o conquanto mostra que não é lícito. Demonstrando que a vingança não é fruto do bom senso. Demonstra que em nenhum momento ele apresenta que a vingança não é fruto do bom senso. Vamos analisar isso aqui. Disse o seguinte: até então não houvera uma parte ou outra depois do acontecido, porém, julgando ofendido, antes que os asiáticos declarassem a Europa, raptar mulheres, dizem os persas, é loucura vingar-se de rapto, manda o bom senso não fazer caso disso, pois sem o próprio consentimento, a vingança não é fruto do bom senso. Ele indica que o bom senso solicita, né?
direciona para que não se faça caso disso. Ele não diz que a vingança não é fruto do bom senso, não existe essa relação no texto. Portanto, de fato, a questão alternativa é a questão C. Metade da prova, a gente já está dando vencimento na metade da prova, por enquanto, tranquila, tá? Só com ali aquela quarta questão que é passível de uma apresentação de recurso. A forma verbal houvera no texto 3 corresponde à forma simples do mais que perfeito do indicativo do verbo haver. As formas compostas equivalentes a essa forma simples são, pronto. Desespera. Desestrutura completamente qualquer ser humano. E aí, o que que acontece? Nessa 10ª questão, nós temos nossa letra B. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Houvera é o que a gente internalizou como o mais que perfeito. O que é o mais perfeito? Quando eu digo fizera o bolo que comi. Minha vizinha fez um bolo e eu comi o bolo. O que aconteceu primeiro? Primeiro ela fez, depois eu comi. Ela precisou ter acabado de fazer o bolo para depois eu comer. Por isso que em termos de escala, assim, olha, eu estou no meu presente, eu estou no meu passado, eu comi um bolo aqui e ela fez um bolo aqui. Esta ação, ela é finalizada, ela é perfeita, ela é acabada. Então, ela é acabada antes de uma outra ação também acabada, também finalizada. Então, eu vou chamá-la de mais que perfeito. Aí, nós vamos apresentar essa marca para indicar que é uma estrutura realmente mais que perfeita. Só que quem é que usa o fizera? Hoje em dia, ninguém, gente, usa o fizera. Mas eu posso dizer que ela tinha feito. Apresentando aqui a marca do mais que perfeito por meio de um tempo composto. O que é um tempo composto? É uma locução verbal que apresenta como verbo auxiliar dois verbos. Ou é o verbo ter, ou é o verbo haver. Mais um verbo no particípio. A indicação é que meu auxiliar, ele apareça no meu pretérito imperfeito. O auxiliar vai estar no pretérito imperfeito e o principal vai estar no particípio. Era não é o verbo ter. Havia é o verbo ter. Mas o seja é o verbo haver, mas o seja não é o verbo ter. Seja, retiro, era, retiro. Basta você conhecer um pouquinho de informação para ter certeza que tinha havido, ó, e havia havido. Certinho, bonitinho, isso é técnica, isso é conhecimento que facilita a sua vida. Eis que ele gostou de trabalhar com a estrutura conquanto e na 11ª questão explicitamente aponta a estrutura iniciada pelo conquanto. Conquanto lícito não seja raptar mulheres. A forma dessa frase que modifica o seu sentido original, ele quer a ideia da modificação. Então, ele está trabalhando justamente com a ideia da estrutura conjuntiva, tá? Nosso gabarito, letra D. Lembram que eu falei? Não, peraí. Letra E. Estou olhando. Quer dizer assim, não. Letra E. Ainda que concessão, apesar de concessão, mesmo que concessão, malgrado concessão, se lícito, não é raptar, eu tenho condição, pode ser tempo, pode ser condição, mas eu não tenho ideia de concessão. Não precisei nem analisar a estrutura. Eu só precisei saber que conquanto é uma concessiva, bem como ainda que, apesar de, mesmo que e malgrado. Eu tenho, portanto, também fundamentada na identificação, no reconhecimento teórico, letra E como nosso único gabarito. 12ª questão,
Nosso gabarito oficial é a letra D, mas vamos aqui analisar se há possibilidade de recurso. Julgando-se ofendidos em sua honra, essa frase do texto 3 poderia estar corretamente expressa numa oração desenvolvida por. Na prova de técnico, também houve a ideia das orações desenvolvidas. Foi algo que realmente a banca cobrou lá na prova, se eu não me engano, 2 vezes. Aqui também na de analista, esse que aparece a cobrança para as orações desenvolvidas. O que é uma oração desenvolvida? Bom, oração desenvolvida, eu tenho 2 tipos de oração, uma oração reduzida e uma oração desenvolvida. A oração desenvolvida, ela apresenta um conectivo mais um verbo conjugado. A oração reduzida, ela apresenta verbo em forma nominal, ó, verbo em forma nominal, de particípio, de gerúndio ou de infinitivo. Vou colocar aqui bem claramente a análise para que vocês consigam identificar direitinho. Encontramos essa frase, poderia estar corretamente expressa na oração desenvolvida por julgando-se ofendidos. O julgando-se é reduzido do gerúndio. Também é reduzida quando não é uma locução verbal. Tem que ser uma das formas nominais puras, tá? Só um verbo no infinitivo, só um verbo no gerúndio, só um verbo no particípio. Aqui é gerúndio. Esse ND é a marca do gerúndio. Ele pede para que se reescreva expressando o mesmo tipo de informação. Após se julgarem ofendidos em sua honra, esse após é tempo. Eu posso? Não posso. Quando se julgaram ofendidos, posso? Não posso. Por causa do quando. Então, a desenvolvida, inclusive, com um conectivo. Dado que se julgaram ofendidos. Eu vou voltar aqui para o texto só para que vocês identifiquem o tipo de relação que está sendo estabelecida, tá? Na estrutura, julgando-se ofendido. Cadê você? Cadê você? Aqui. Julgando ofendido em sua honra. Estabelece uma relação de que tipo? Depois do acontecido, os gregos, eles fizeram o quê? Os gregos fizeram a guerra. Por que os gregos fizeram a guerra? Porque eles se julgaram ofendidos em sua honra. Eu tenho uma ideia de causa. O após introduz para nós, aqui, o após introduz para nós tempo, quando introduz uma ideia de tempo, um caso introduz uma ideia de condição, o por se julgarem introduz uma ideia de justificativa, de explicação, e o dado que é que me dá uma ideia de causa. É por isso que nosso gabarito é a letra D. Na 13ª, nós temos ainda aí, no texto 3, há uma série de marcas que indicam a antiguidade. Entre elas, a que formalmente mostra uma variação antiga é nosso gabarito. Eles adoraram o conquanto, né? Referência a fatos antigos da história grega é o que apresenta a variação antiga? Não. A utilização constante da forma simples do mais que perfeito? Não, não é isso. O uso de termos raros, como conquanto. Ó, a gente já pode selecionar isso aí, mesmo assim analisar as letras D e E, porque aqui não é raro não, tá, gente? A repetida inversão da ordem sintática, não. O emprego da voz passiva, não. O que mostra mais a identificação de uma variação antiga é o uso
de uma conjunção que não tem sido tão utilizada por nós no nosso cotidiano. Apesar disso, ele mostra que é uma variação antiga. Apesar de ser uma variação antiga, os concursos adoram o conquanto. Vira e mexe, você encontra o conquanto nas provas. Tanto que, na minha aula de conjunção, eu exponho 3 estruturas que o concurso costuma cobrar. Conquanto, por quanto e não obstante. Conquanto e não obstante dão uma ideia de concessão. E por quanto me dá uma ideia de explicação, tá? Texto 4, olha, mais da metade da prova. O caminho para baixo era estreito e íngreme. E tanto os homens quanto os animais não sabiam onde estavam pisando por causa da neve. Todos os que saíam da trilha ou tropeçavam em algo perdiam o equilíbrio e despencavam no precipício. A esses perigos eles resistiam, pois àquela altura já se haviam acostumado a tais infortúnios. Mas por fim chegaram a um lugar onde o caminho era estreito demais para os elefantes e até para os animais de carga. Uma avalanche anterior já havia arrastado os animais já havia arrastado cerca de 300 metros da encosta, ao passo que outra, mais recente, agravara ainda mais a situação. A essa altura, os soldados mais uma vez perderam a calma e quase caíram em desespero. Esse texto 4 fala de outro erro histórico cometido por Aníbal, general de Cartago, que pretendeu chegar a Roma atravessando os Alpes durante o inverno. Entre as razões abaixo, aquela que não deve ser vista como causa dos problemas enfrentados pelo exército de Aníbal é: acertou mesmo, e o pessoal já está com o gabarito na mão, não é? Eu estou fazendo aqui a análise para ver se existe possibilidade de recurso. Acertou lá quem marcou a letra E, mas vamos analisar. A que não deve ser vista como uma das causas. Tudo muito relacionado a fenômenos naturais. Então, você tem estreiteza do caminho, natureza. Identificação do traçado dos caminhos, natureza. A altura, porque passava as tropas, natureza. Passavam as tropas. Existência de uma avalanche, natureza. Nervosismo não é natureza. Então, é aquela alternativa justamente que não está dentro do paralelismo semântico das alternativas. Todas as alternativas apontam para questões naturais. Apenas uma alternativa aponta para situação relacionada ao homem. 15ª questão, chegaram a um lugar onde o caminho era estreito. Nesse segmento do texto 4, ocorre o emprego correto do vocábulo sublinhado. A frase abaixo, em que o emprego do mesmo vocábulo também mostra a correção, é: o onde é uma estrutura que se relaciona com locais fixos, tá? E sem a locais físicos, não fixos, tá? E sem a identificação de movimento. Se isso aqui estivesse relacionado a um verbo na sequência que identificasse movimento, teria que ser o aonde. Aqui, como o caminho era estreito, onde? Em um lugar. Não é movimento. Ser estreito não é movimento, por isso não é o aonde, tá? O chegaram a um caminho não tem nada a ver com esse onde aqui, beleza? O onde se relaciona com um lugar apenas, não se relacionou com chegar. Nosso gabarito é para a 15ª, vamos ver se eu vou analisar de cima para baixo, de baixo para cima. De baixo para cima. Nosso gabarito é a letra B. É o que ele quer, a identificação da correção. Vamos analisar quais são os erros das demais. No meio da noite, onde o medo aumentava, eu pego aqui o onde, olho noite é tempo, não posso colocar o onde. Eu tenho que colocar o quando. Na viagem, onde tudo, não, se relaciona com viagem, é um acontecimento, não é um local. Eu já tenho que colocar em que tudo era desconhecido. No final da tarde também tempo. Novamente, o quando. Os soldados sentiram desespero pelo momento, onde, se relacionando com o momento, que é tempo, por isso também o quando. Em função do mau tempo, por onde passavam, decidiram mudar o caminho.
Em função. Ah, ok, entendi. Em função do mau tempo, deveria ter uma vírgulazinha aqui. Por onde passavam, pelo lugar, em função do mau tempo, pelo lugar onde passavam, quem passa, passa por um lugar. Veja que ele não está fazendo uma retomada a um termo, está substituindo justamente um termo que está explícito, tá? Por isso que é passava por um lugar. E em função desse mau tempo, por esse lugar que passava, eles decidiram mudar o caminho. Por isso que a letra B é nossa alternativa, é o nosso gabarito. A primeira vez que eu vi a prova, eu achei que a prova estava um pouquinho melhor elaborada. Não está mal elaborada, não vou negar para vocês. Não está mal elaborada, não. Mas está com um grau de dificuldade muito menor do que o que a FGV costuma apresentar. O grande diferenciador nesse cenário aí vai ser realmente a produção de texto. Os que estiverem em condição mais elevada, não é de seleção, vão selecionar 15 vezes o número de vagas. Aqueles que estiverem numa condição mais elevada, vai ter a correção feita. Mesmo assim, a condição elevada para a objetiva vai ser páreo duro. Vamos aqui à 16ª questão, em que ele marcou como gabarito oficial a letra C. Vamos analisar. Duas formas verbais sucessivas do texto 4 se mostram sucessão cronológica. Vamos lá? Duas formas verbais sucessivas do texto 4 que mostram sucessão cronológica de ações são. Ele marca o perdiam e o despencavam, e é necessário que nós vejamos isso realmente no texto. Perdiam e despencavam, não é? Vamos analisar. Os sabiam e estavam pisando. Eles não sabiam, estavam pisando. Os saíam e tropeçavam. Saíam ou tropeçavam. Ó. O ou já indica para mim que eu não tenho sucessão cronológica. Perdiam e despencavam. Perdiam o equilíbrio e depois acontecia o quê? Depois eles despencavam. Eles não primeiro sabiam, depois eles estavam pisando. Não tenho essa ideia de sequência, tá? Eu tenho a ideia de sequência aqui, perder e despencar. Primeiro eles perdiam equilíbrio, depois eles despencavam. A letra C realmente está correta. O ou indica que isso não acontece em concomitância. Não resistiam e haviam acostumado. A esses perigos, eles resistiam, já havia se acostumado. Primeiro eles não resistiam e depois eles haviam se acostumado, não. Primeiro eles haviam se acostumado, depois eles resistiam. É essa a sequência. E chegaram e eram. Eu tenho, chegaram e era. Primeiro eles não chegaram e depois eram estreitos demais. Não é isso, né? Então só tem realmente a possibilidade da 16ª estrutura. Décima sétima questão. Uma avalanche anterior já havia arrastado cerca de 300 metros da encosta, ao passo que outra, mais recente, agravara ainda mais a situação. A essa altura, os soldados, mais uma vez, perderam a calma e quase caíram em desespero. A troca de posição de termos desse segmento que altera o sentido original realmente, essa questão aqui ela é recorrente na FGV. Vamos analisar. Nosso gabarito oficial, letra E, vamos analisar se existe possibilidade de recurso. Uma avalanche anterior e uma anterior avalanche. A avalanche sempre vai ser a que vem antes, ok? Então não tenho, mesmo que o termo venha antes ou que venha depois. Semanticamente, isso é a frase que eu consigo mais traduzir para vocês como é que isso se processa é a construção
Ele é um homem cego, ele é um cego é um homem, tá? Eu tenho conotações distintas, a depender ali da posição do adjetivo. Quando eu mudo esse adjetivo anterior aqui para antes do substantivo, eu mantenho o valor denotativo de ser algo que acontece antes. Então, não é essa a relação mesmo. Já havia arrastado cerca de 300 metros da encosta. Havia arrastado da encosta cerca de 300 metros. Não tem também nenhum, continua sendo a mesma distância, mudou a ordem, mas não mudou o sentido. Agravar ainda mais a situação, agravar mais ainda a situação. É advérbio, não vai mudar o sentido, normalmente não muda, ok? Os soldados, mais uma vez, os soldados, uma vez mais, aqui é a ideia de adição em ambas. Quase caíram em desespero, caíram quase em desespero. Quase caíram em desespero. É a ideia, esse quase aqui, perdão, ele está relacionado ao cair. Quase caíram. Esse quase aqui está relacionado ao desespero. Então, como eles se relacionam com estruturas distintas, semanticamente, eles não têm o mesmo valor. Realmente, a que muda a estratégia é a letra E, não as demais. Só tem esta possibilidade mesmo, não há condição de recurso. 18ª questão. A esses perigos, eles resistiam, pois àquela altura já se haviam acostumado a tais infortúnios, mas por fim chegaram a um lugar onde o caminho era estreito demais para os elefantes e até para os animais de carga. Nesse segmento do texto, 4 a 4 ocorrências numeradas da preposição a. Dessas 4 ocorrências, as exigidas pela regência verbal são: nosso aqui é a letra D, ele indica que é esta, que é a terceira, que é a quarta. Quem resiste, resiste a algo. Esse A está se relacionando aqui com esses perigos. Eles resistiam a esses perigos. Regência é quando você identifica um termo que solicita um outro termo por meio de uma preposição, ou não. No caso, ele aponta para a regência sendo utilizada pela preposição a. Pois aquela altura. Aqui não é pela regência, é pela identificação de uma locução adverbial com núcleo feminino. Locuções adverbiais com núcleo feminino, elas irão ser apresentadas com a identificação do acento grave. Veja que como essa identificação é clara, a gente já elimina, só fica a letra D mesmo. Mesmo assim, vamos analisar. Já se havia acostumado, quem se acostuma a algo, a tais infortúnios, mas por fim chegaram a um lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, em todas essas estruturas, exige-se a presença de uma preposição e, por conseguinte, processo de regência. No caso desta aqui, eu tenho a identificação de uma locução adverbial. Eu acho com núcleo feminino. Não é porque alguma estrutura pediu a preposição, é porque ela tem núcleo feminino. Eu acho que muita gente, no entanto, indicou que a letra E era o gabarito. Mas a letra D não tem nem condição de recurso, tá? Penúltima questão. Essa aqui, já umas 2 ou 3 alunas me perguntaram, e aí, Rose, o que é que você acha? Vamos lá, vamos analisar. Tanto os homens quanto os animais, e todos os que saíam da trilha ou tropeçavam em algo, nesses 2 segmentos do texto, 4 os conectivos, tanto quanto e ou indicam, respectivamente, o gabarito oficial é adição e adição. Muita gente acaba não compreendendo essa adição do ou, porque
eles julgam que o ou vai estabelecer para mim uma ideia de alternância. O ou, ele pode apresentar uma ideia de alternância para a exclusão e uma ideia de alternância para a adição. Quando eu vou até tô lá num hotel que tem café da manhã, e aí eu chego até a pessoa que está servindo e pergunto o que é que você tem, e a pessoa diz, o que é que você tem para colocar no pão? A pessoa diz, eu tenho queijo ou presunto. Ela está me impedindo de escolher os dois? Ela está exigindo que eu escolha somente um? Não. Ela diz que eu tenho uma coisa ou outra com a ideia de adição. Eu posso pegar os dois. Eu posso pegar um ou outro, eu posso pegar nenhum, eu posso deixar de pegar algum, ou eu posso pegar os dois. Então, todas as vezes que eu tiver uma ideia de inclusão, eu tenho um valor de soma. Quando eu tiver uma ideia de exclusão, aí eu tenho um valor de redução. É o que acontece, por exemplo, quando eu pergunto, quem é que vai ganhar? Tem duas pessoas competindo. E aí eu pergunto, quem é que vai ganhar? Fulana ou Beltrana? As duas podem ganhar? Pode dar um empate? Fulana ou Ciclana vai ganhar. Se eu quiser que haja a indicação de que ambas podem ganhar, havendo por conseguinte um empate, eu posso dizer Fulana ou Ciclana ganharão. Eu tenho inclusão. Quando houver exclusão, o meu verbo fica no singular. É o mesmo processo, é o mesmo princípio aqui. Aí na estrutura, eu tenho aqui todos os que saíam. Vou ler aqui no texto para nós identificarmos, tá? Todos os que saíam da trilha ou tropeçavam em algo perdiam o equilíbrio. Tanto faz, poderia ser assim ou poderia ser assim. Os dois perdiam o equilíbrio. Então, meu verbo está ali no plural. Isso significa dizer que realmente eu tenho uma ideia de adição sendo apresentada. Eu não tenho um ou de exclusão, não. Tenho um ou de adição. O tanto os homens quanto os animais, eu também tenho uma ideia de adição. Por isso, a letra C é o gabarito, mas teve muita gente que errou essa questão. Última questão, nem acredito, gente, que eu fiz as 20. Pois àquela altura já se haviam acostumado a tais infortúnios. O termo, àquela altura, se refere ao momento em que passavam, de fato, vamos aqui voltar para nós identificarmos isso no texto. A esses perigos, eles resistiam, pois àquela altura, quando eles saíam da trilha ou tropeçavam e perdiam o equilíbrio, despencavam no precipício, nesse momento aqui, eles acabavam por, naquela altura, se acostumando, eles já estavam acostumados. Por isso que é o nosso gabarito. Pessoas, agradeço muito a companhia de vocês, espero ter auxiliado. E vamos lá, viu? É o momento de continuar o concurso, é agora, de continuar se preparando, é agora. Quem teve dificuldade com língua portuguesa, não se preocupa, me procura. Dá uma olhadinha lá no nosso site, www.sca.com.br, nosso telefone 71, para quem não é aqui de Salvador, 33517112. Vou repetir, tá? 33517112. Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, acabei de apresentar para vocês um pedacinho de mim. Tchau!